A paz do Senhor Jesus a todos. Gostaria de estar compartilhando o versículo que se encontra no livro de Oséias, o capítulo 6, versículos 3 e 6, que diz assim: Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimentos de Deus em vez de holocaustos. Amados, o profeta Oséias foi boca de Deus para o povo de Israel, em um período onde o povo estava em adultério espiritual e físico, uma devoção fingida. O profeta convoca o povo a conhecer o Senhor e, além de conhecer, se esforçar por conhecê-lo. O que ele quis dizer? Será que aquele povo não conhecia o Senhor? Será que aquele povo não ouviram falar de Deus? Quando o profeta fala em conhecer, conhecer vai além do que pensamos. Vou trazer alguns exemplos. Quando alguém diz que conheço um artista, conheço artista fulano, conheço o cantor tal, conheço o presidente tal e o tal, porém, na verdade, nós não os conhecemos, porque nem ele conhece a nós e as pessoas, e muito menos nós a eles. Oséias fala, conheçamos o Senhor. Vai muito além de saber somente quem o Senhor é. Era assim que o povo daquela época se encontrava, sabendo somente quem era o Senhor, mas não o conhecendo. E aí Oséias, ele repete novamente, reforçando o convite. Esforcemo-nos por conhecer. Amados, tem um versículo que fala, lá em João 8, que diz assim: Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Todo aquele que conhece a verdade, Jesus, é livre da escravidão do pecado, é livre e vive uma nova vida. Não tem como você ser liberto da escravidão do pecado, das amarras do inferno, sem ao menos conhecer o Senhor. É preciso conhecer, é necessário conhecer o Senhor. E somente Ele pode trazer libertação. E aí me traz outra reflexão sobre o conhecimento de Deus. Outro texto que me chama a atenção se encontra lá no livro de Atos 19, versículo 14 ao 16. Olha só, muito forte esta passagem. Também diz assim: Os que prosseguiam eram 7, os filhos de um judeu chamado Seva, chefe dos sacerdotes. Um daqueles espíritos maus lhe respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, sei quem é. E vocês, quem são? Então o homem, que estava dominado por um espírito mau, avançou sobre eles e os dominou, e os agrediu com tamanha violência, e deixaram eles nus. Feridos, fugiram daquela casa. Viu como é forte? Até o inimigo conhece o Senhor Jesus. Ali, ele mesmo fala: Jesus, eu conheço. E Paulo, eu sei quem é. Agora, então por que ele fala que conhece Jesus? Que Jesus ele conhece. Ele fala de conhecer Jesus e saber quem era Paulo. Porque realmente ele conheceu Jesus. Antes deles caírem, eles eram seres de luz, anjos de luz. Eles conheciam o Senhor Jesus, eles conviveram com o Senhor Jesus, eles tinham toda a intimidade com o Senhor Jesus. Então eles poderiam falar que eles conheceram Jesus. Antes que me pergunte por que eles não foram libertos, se conheciam a verdade, logo respondo: porque não houve libertação? Porque eles não precisavam de libertação. Eles preferiram outros caminhos, pois a origem do mal e do pecado começaram por eles, a partir deles, e assim contaminando depois a humanidade. Porém, para o ser humano, existe a chance da libertação. Para o ser humano, há libertação.
quando conhece o Senhor Jesus e Deus Pai. Então, conhecimento vai falar sobre intimidade. Assim como os filhos, mães, irmãos, eles se conhecem. Conhecem até o olhar, conhecem o respirar. Quando nós estamos tristes, quando algo aconteceu conosco, marido e mulher se conhecem, pois existe uma intimidade, uma convivência, existe ali uma convivência íntima. Só quem convive, só quem está vivendo bem próximo, conhece. Quando o Espírito diz que sabia quem era Paulo, é porque ele não tinha intimidade com Paulo, mas ele sabia quem era Paulo. Então, conhecer, a palavra conhecer, vai em direção ao convívio, à intimidade, à comunicação. Pessoas que trocam informações, trocam experiência, convivem, conversa, têm um diálogo frequente. Isto é conhecimento. Agora, outras pessoas, outras coisas, quando a gente não tem intimidade, quando a gente não tem ligação, não tem um vínculo, não tem diálogo, não é conhecimento. É somente saber quem é. Então, o povo ali estavam vivendo como se soubesse somente quem era o Senhor. Agora, conhecimento do Senhor, eles não tinham. Porque se tivessem, eles fariam o que agradariam ao Senhor. Eles ouviriam, eles obedeceriam, eles respeitariam. Essa palavra nos convida a buscar a intimidade. Nos dias de hoje, as pessoas não estão diferentes. Elas só ouvem falar de Jesus, mas não conhecem Jesus, né? Então, essa palavra ela nos traz, né, um convite, né, para conhecermos o Senhor. E além de conhecermos, nos esforçarmos a conhecer, a buscar a intimidade. Conhecer o Senhor vai além, se esforçar, se arrepender da velha prática. Então, esse é um convite que o profeta falou, que serve para a gente nos dias de hoje. Quando conhecemos o Senhor, a gente é livre. A gente vai fazer aquilo que agrada aos olhos do Senhor. A gente vai fazer aquilo que a gente sabe que agrada ao coração do Pai. Então, vamos seguir na direção dele. É isso que ele deseja de nós, que conheçamos ele no mais profundo. Ainda fala assim o texto: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como chuvas de inverno, uma chuva de primavera que rega a terra. É certo que no tempo oportuno, a promessa que foi feita aqui vai se cumprir, que ele viria como chuva de inverno. A chuva, ela vem para regar a terra, ela vem para trazer vida. A chuva de inverno, ela vem para trazer vida, para acabar com a seca, trazer a vida à terra, trazer o renovo à terra. Depois de uma chuva bem gostosa, bem forte, a plantação começa a crescer. Ela começa a ficar forte. A natureza, ela gosta muito do período de chuva, onde o verde cresce, as gramas, elas crescem, os capins, eles crescem. Então, quando o Senhor falou através do profeta que viria como chuva, virá trazer bonança, trazendo as bênçãos, trazendo renovo. Versículo 6, ainda no livro de Oséias, vai falar que ele quer misericórdia, não sacrifício, e conhecimentos do Senhor em vez de holocausto. Ele está aqui nos despertando o desejo de Deus, a misericórdia, o amor. Ele deseja o amor por ele, ele deseja a busca por ele deseja a obediência por ele e não sacrifício. Quer o conhecimento do que ele tem prazer da parte dele, em vez de holocaustos, em vez de ofertas. Ele prefere que obedecemos, praticamos a vontade dele e não fazer pactos, fazer votos para o Senhor. Ele quer mais amor, mais obediência, conhecimento da vontade dele sobre as nossas vidas, do que qualquer sacrifício, do que qualquer oferta, vamos dizer, ou melhor, né, dizendo, qualquer propósito, né? Entendeu? E Deus, ele não está preocupado com essas coisas, com campanhas. Muitas pessoas querem investir em campanhas, em jejum,
e não mudam de vida, não mudam a maneira de viver. Eles pensam assim: ah, vamos jejuar para tal coisa, para tal propósito. Ele quer amor por ele e obediência a ele, ao que ele direciona. Ele não quer sacrifício. E o jejum nada mais é do que fortalecer o espírito, fortalecer o nosso espírito. Por isso é que nós jejuamos. As pessoas às vezes jejuam errado, da forma errada, na intenção de obter algo. Não é o jejum que agrada a Deus. Ele não quer esse sacrifício de tolo, privando de certos alimentos por um período de tempo, em troca de alguma coisa, como barganha. Não é esse sacrifício que o Senhor quer. Ele quer que jejuamos para que nós venhamos fortalecer o nosso espírito e buscarmos intimidade com Ele. Ele quer a obediência, Ele quer a renúncia, quer que fazemos a vontade dEle, cuidando das pessoas, cuidando do próximo, cuidando dos nossos irmãos, levando a mensagem de arrependimento e de salvação, fazendo a obra, sem nada em troca, sem querer levar vantagem sobre as pessoas. É esse o sacrifício, é esse o jejum que agrada a Deus. É esse o sacrifício que Ele quer. Que a gente venha matar os desejos da nossa carne, matar os nossos desejos, matar o nosso eu, nos disponibilizar à vontade dEle e salvar a todos nós, salvar a nossa alma. É isso que Ele quer, que a gente venha se purificar para nos salvar, para morarmos com Ele na eternidade. Amém? Que possamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, nos esforçar todos os dias em saber a vontade do Senhor, em saber o que agrada ao Senhor para nossas vidas, porque essa é a vontade dele para as nossas vidas. Amém? Que possamos refletir nesta passagem, que Deus possa ter falado ao coração de cada um neste dia. Amém? Que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus.